E a primavera chegou. Veja bem que a primavera começa em setembro, né? Aos 22 de setembro. A primavera é a estação das flores. Olha que encanto para os nossos olhos. Um tempo de alegria, um tempo de preparo. Lembra de Esther, que ficou ali no palácio só se preparando para encontrar com o rei? 6 meses ali ensinada com todas as regalias de uma dama. E 6 meses ali naqueles olhos, naqueles perfumes maravilhosos, né? Então, na vida de Esther, ela passou por todas as estações. Ela passou pelo outono, teve a perda dos seus pais, né? Mas a primavera chegou na vida dessa menina, uma adolescente. Então, a estação mais linda que nós temos e mais colorida, que encanta os nossos olhos, é a estação da primavera, que é a renovação das folhas e das flores que começam a aparecer. Flores e cores que encantam os nossos olhos, que alegram os nossos corações, cheiros que aguçam o nosso olfato, né? Na primavera temos climas mais amenos, temperaturas mais agradáveis, dias mais longos, cheio de beleza. Parece que esse dia nunca acaba por causa da natureza ali nos mostrando tanta coisa linda, noites mais curtas, né? Na primavera tudo é perfeito, tudo está lindo e agradável. A primavera é o tempo de semear sementes que um dia vão frutificar. Veja bem, é tempo de preparar a terra para a próxima colheita e é o momento em que a vida floresce. Na primavera vemos as promessas de renovação do Senhor. A troca da estação traz esperança nas árvores frondosas. Olha só que coisa linda que passaram por um rígido inverno. A primavera é o tempo de florescer nas promessas do Senhor. Olha só que coisa tremenda. Não é maravilhoso isso? Se nós voltarmos para algumas mulheres da Bíblia, nós vamos ver aqui em 1 Samuel, capítulo 25, a partir do versículo 13, nós vamos encontrar a história de uma mulher que abrandou uma ira, ela plantou uma boa semente, ela abrandou a ira de um homem, ou seja, com muita sabedoria, Abigail abrandou a ira de Davi, o rei de Israel. Veja bem, quando Davi ele estava em festa com os seus homens, que eram 600 homens valentes, ele precisou de alimento. E ele mandou pedir a Nabal alimento para 400 homens. Aliás, para os seus 600 homens. Nabal não quis ajudar. Ele soube que Nabal estava tosqueando as suas ovelhas. E aí, Nabal não quis colaborar com Davi. E um servo bom e fiel chegou com Abigail e contou, porque Davi ficou furioso. Ele mandou armar 400 homens a espada e escudo para destruir Nabal. E aí, um servo chegou com Abigail e contou para Abigail que quando eles estavam sob o poder de Davi, que eles foram guardados. E os homens de Davi guardaram-no como muralha, protegendo esses homens. E ele disse: agora vê, minha senhora, o que tu podes fazer, porque durante a nossa estadia com Davi, nós fomos guardados e protegidos e nada nos aconteceu, nem a nós, nem aos nossos animais. E aí, Abigail, imediatamente, ao saber disso, que Davi havia ficado enfurecido, porque Nabal havia negado a alimentação, ela imediatamente mandou preparar, pegou ali 200 pães, né, toda a pressa, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de uvas passas, 200 pastas de figo, e preparou tudo, mandou o servo levar e disse que ela iria acompanhando ali junto a ele. Então, quando Abigail foi, ela se encontrou com Davi, ela desceu do seu cavalo e ela disse: meu senhor, meu senhor, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouça as palavras. Não se importe, meu senhor, com este homem de Belial. Porque o servo disse que Nabal era homem de Belial e que não ouvia ninguém. E aí Abigail falou para ele: não te importe com esse homem de Belial, a saber, Nabal. Porque o que significa seu nome? Isto ele é. Seu nome é: a loucura está com ele.
tua serva não viu os homens que enviaste. Agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor, a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos com essa boa semente plantada. A Abigail, após a morte de Nabal, tornou-se quem? Esposa do rei Davi, foi morar no palácio. Veja só, quando você planta uma boa semente, o que acontece? Quando nós começamos essa mensagem, nós falamos de Elimeleque, que eles saíram no verão, aí aconteceu lá toda aquela situação no outono de perdas, e quando depois a Noemi passou pelo inverno, e agora Noemi recebe a visita do anjo dizendo que é para ela voltar, que passou a fome. Noemi volta e ela faz o caminho de volta com a sua nora Ruth, e ao longo dos 4 capítulos aqui nós vamos acompanhar toda essa história. E quando Ruth está lá no campo de Boaz colhendo os frutos das espigas que caíam ao chão, ela pediu ao encarregado lá que deixasse ela colher. Quando Boaz chega dando a paz a todos, que vê Ruth, ele pergunta ao seu servo: quem é esta jovem? E ele falou: esta jovem é a moabita que veio com Noemi da terra de Moabe, está aqui trabalhando desde cedo, só por um pouco ela descansou. Olha que coisa maravilhosa. Veja que Ruth não era uma menina preguiçosa. Ela estava ali trabalhando por responsabilidade de sustentar a sua sogra. Noemi estava velha, não tinha mais o que fazer. Então, Ruth decidiu tomar conta da sua sogra. E aí, o Boaz se encantou com a história que ele ouviu. Ele não se encantou com a beleza daquela mulher. Ele se encantou com a história que ele ouviu, que ela deixou os seus pais, deixou a sua família, os seus deuses pagãos, e veio até a terra de Judá, a casa do pão. E ali ela estava trabalhando. E o que Boaz fez? Chamou Ruth, falou para ela que era para ela não ir colher em outros campos, que ela podia colher ali, e ele a presenteou com mais coisa. Quando ela chegou lá, Noemi até assustou. E ele disse para ela: olha, você vai colher com as minhas outras servas, você vai ficar acompanhada com elas, vai ser guardada e ninguém vai tocar em você. Olha só, porque as mulheres estrangeiras, elas podiam ser usadas, mas ele logo a protegeu. E sob os conselhos de Noemi, Ruth agiu para que Boaz resgatasse-a para ele. Mas Boaz é um homem justo. Ele pegou, disse para ela: você tem um resgatador, e eu vou chamá-lo. Se ele não te resgatar, eu te resgatarei. E aí tinha a troca do sapato, parece que é uma história assim, que eles tinham que trocar o sapato para realmente mostrar que ele a resgatou do seu resgatador. Então o resgatador, quando Boaz ofereceu a Ruth para ele, ele disse que queria, mas quando ele soube que ele tinha que pagar as terras de Elimeleque e pagar e receber também Noemi como sogra, aí ele já não quis, até porque eu acho que ele já era casado, né? E aí ele não quis. Então Boaz resgatou, chamou testemunhas e resgatou Ruth. E Ruth se tornou esposa de Boaz. Boaz resgatou aquela mulher e eles tiveram um filho, que esse filho se tornou pai de Jessé, né? Pai de Davi, que é da linhagem do Senhor Jesus. Olha que coisa maravilhosa! Então, a gente vai ver que Ruth e Boaz tiveram esse filho chamado Obed. Obed foi pai de Jessé. E Jessé foi pai de Davi. E Davi faz parte da linhagem do Senhor Jesus. Veja bem que Boaz se encantou com a história. Deixe a sua história e não a sua beleza estereotipada. A sua beleza interior é quem fala por você. Quando uma mulher é considerada feia por algumas pessoas, a gente só a conhece de fato quando ela abre a boca, porque tem tantas mulheres bonitas aí que quando abrem a boca, meu Deus, a gente tem até que se afastar. Então, a palavra de Deus diz
aqui em Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 11, diz assim: porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus frutos, e os figos em flor exalam o seu aroma. A primavera também chegou na vida de Ana, quando o sacerdote disse a ela: vai-te em paz, e o Senhor Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe fizesse. A palavra de Deus diz que ela saiu ali de caminho, comeu e bebeu, e seu semblante já não era mais triste. Ana engravidou, cumpriu o seu voto, né? Porque quando você fizer um voto, a palavra de Deus diz que é melhor você fazer o voto e cumprir do que fazer e não cumprir, porque senão você está em pecado. Está lá em Deuteronômio capítulo 23, versículo 21. Veja bem, outra mulher que recebeu de Jesus uma linda primavera. Lembra daquela mulher que estava lá no poço? Aquela mulher não tinha mais esperança de nada, ela não tinha mais brilho no rosto, ela estava passando tempos difíceis, envergonhada, porque ela tinha maridos que não eram dela, e o Senhor marcou um encontro com essa mulher, e ela estava ali. O Senhor oferece para ela água viva. Para essa mulher não existia mais nenhuma sombra de esperança. Por quê? Porque ela já era desmoralizada, nenhuma brisazinha passava ali pelo seu rosto. Ela colhia água num tempo quente, numa hora quente, porque ela já estava ali desvalorizada, não tinha mais moral de nada. Mas o Senhor se aproximou daquela mulher para mudar o quadro da vida dela e trazer a primavera para a vida dela. Então veja bem que quando o Senhor encontra com essa mulher, Ele traz a esperança para a vida dela, Ele traz um renovo, Ele traz a primavera, e essa mulher encontra um Salvador que veio, um Salvador que ama, um Salvador que cuida, um Salvador que limpa, um Salvador que liberta, um Salvador que ampara, um Salvador que purifica, um profeta, porque quando ela diz que ele manda ela chamar o marido dela, ela diz que ela não tem marido. Tu já tivesse sim, que o que tu tens ainda não é teu. Então ela diz: veja que tu és profeta. Então ela encontrou em Jesus uma fonte de água viva que salta para a vida eterna, e encheu o ser dessa mulher, o interior dessa mulher, com água viva. Essa mulher passou a ser um florescer maravilhoso, passou a ser uma anunciadora do evangelho. A vida dessa mulher voltou a ter cores, ela floresceu como uma grande evangelista, porque o cristão é como uma árvore plantada em Deus, que também tem seus ramos. Nós vivemos não por nós mesmos, nós dependemos do Senhor. Tudo que nós temos é dele, não temos nada a oferecer, senão aquilo que ele nos deu, né? Não damos maçãs se somos ramos de videira, vamos dar uvas, porque somos a imagem de Deus. Todos os pontos apresentados em Gálatas 5:22, que são só o fruto do Espírito que sai dos nossos ramos, né? Somos árvores frutíferas e não um arbusto que só produz folhas. Você já pensou como estão os seus frutos? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Esté também teve lá o seu momento lindo de primavera, passou por um inverno, passou por tantas coisas, né? Mas ela procurou se aproximar de Deus, apregoou um jejum, né? E ela pôde florescer. Ela passou por todas as estações, mas ela se tornou uma rainha. Em todas as estações o Senhor não nos deixa só. Nós mesmo que tenhamos agido assim de forma injusta, como Agar, que agiu incorreto com sua serva, o Senhor apareceu para ela. O anjo do Senhor apareceu para ela na primeira e na segunda vez que ela foi expulsa. O Senhor sempre estava ali com ela. O Senhor apareceu e escutou o choro do menino e salvou ela e trouxe a primavera para a vida dela. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. No Senhor eu exulto, o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Em todas as estações, Ele está conosco, prestando seu socorro a nós. E para nós encerrarmos, eu vou ler aqui essa parte aqui da apostila que diz assim: podemos comparar a primavera à estação espiritual, onde nosso espírito é renovado, onde vemos as promessas do nosso sublime Deus se cumprindo após um inverno frio para uma alma que estava em sofrimento, depois de um período onde nos sentimos como uma
árvore seca, rogando a Deus para nos ajudar a passar pela prova necessária. Podemos sentir e ver a renovar das nossas forças e o desabrochar das flores e desfrutar da brisa, do refrigério na alma, das chuvas de bênção que somente nosso Pai Criador, Supremo Sustentador de todas as coisas, pode nos dar. A primavera é um trampolim para o futuro tão desejado. É uma fase de liberdade para sonhar com o amanhã. É um momento muito especial de avaliar, planejar, preparar, traçar caminhos novos, com novos compromissos. É tempo de escrever um novo roteiro para o próximo capítulo do livro da sua vida. Deixa tudo que o prendia no passado correr para o futuro. Lembre-se que o lenhador nunca perde tempo enquanto afia o machado. Essa é a palavra que nós queremos deixar para você, que foi ministrada hoje à noite no encontro com elas, lá na Arca da Salvação. E nós podemos ministrar essa palavra tão abençoada. Em todos os tempos, nos convida a adorar o Senhor, né? Porque na primavera nós vemos as promessas de Deus sendo renovadas na nossa vida. O tempo de flores e frutos, árvores bonitas, coloridas, e os nossos olhos se encantam com tudo que vemos. Que o Senhor possa abençoar a sua vida e que em todas as estações que duram apenas 3 meses, o Senhor possa socorrer a sua vida. Se você tem feridas do outono, que você possa tratar no inverno, que é o tempo de se achegar mais com o Senhor, produzir os seus frutos lá no verão e as suas flores na primavera. Tá certo? Que o Senhor abençoe a sua vida muito maravilhosamente e que você não se esqueça que vai passar. São só 3 meses cada estação. E se tá doendo, se tá pesado, se tá difícil, não se preocupe. Esse tempo vai passar e você vai poder ouvir a voz da rola na primavera e cantar feliz. Que Deus abençoe e guarde o seu coração. Shalom Lahema.